Conversamos com o Miguel Santabrígida. O Miguel de vez em quando vem aqui porque fala de diversos assuntos e agora ele veio falar sobre o Alto do Círio. O lançamento do livro dele, que é sobre o Alto, que vai ser na sexta-feira. O Miguel foi um dos diretores do Alto do Círio, ficou à frente do Alto desse cortejo por 13 anos, então tem muita coisa para contar para a gente. E o Alto do Círio, que agora em 2015 comemora 21 anos, né, Miguel, de criação. Anos. Assumindo essa maioridade. Assumindo a maioridade. Muito especialmente. Queria agradecer enorme, mais uma vez. Sempre é muito emocionante vir aqui. São sempre temas muito caros para mim. Hoje é um dia especial na minha devoção, porque eu venho falar de Nossa Senhora. E mas do hoje é alto dia de São Miguel Arcanjo, que é o meu santo que me veste, me nomeia, me batiza. Então, pedir licença a Nossa Senhora para São Miguel ser celebrado nesse início de uma conversa que vai ser tão religiosa. Legal, bacana. Eu estou muito feliz porque esse é o primeiro livro que vai ser lançado de uma coleção muito importante para a história da Escola de Teatro e Dança, que é a coleção 50 anos ETDUFPA. A ETDUFPA celebrou 50 anos em 2012 e nós pensamos essa coleção que vai ser lançada uma série de estudos, de pesquisas, de mestrado e doutorado dos professores. E esse é o teu. E esse é o primeiro da coleção. Inaugura, começa. É, o primeiro, o Abre Alas. E aproveitamos justamente a celebração do Alto do Círio, fazer lançamento. Até final do ano vai ser lançado da Vlad Lima, que chama O Teatro ao Alcance do Tato, que é a pesquisa dela sobre teatros de Porão. E esse livro vem abrir essa coleção muito importante na história da escola, que é quando em 2002 formaram 17 mestres na Escola de Teatro e Dança. Uma parceria da UFPA, com a UFBA na Bahia. E depois caminhou para doutorado. Hoje a gente tem quase 30 doutores na Escola de Teatro e Dança. E esse estudo foi feito em 2003 exatamente para celebrar os 10 anos do Alto do Círio. Que na época, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu ia celebrar os 10 anos e eu quis fazer essa investigação sobre o Alto do Círio. Então, são 21 anos do Alto do Círio, 50 anos da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Você é professor, né, doutor da escola, pesquisador, e, como eu disse, você esteve à frente do Alto do Círio por 13 anos, né? Então é uma história que você tem muita intimidade. Eu falo que eu devo muito a esse espetáculo, sempre emocionante falar, porque é uma prática cênica muito singular, e todo esse espetáculo de dimensões populares, de grande comunhão, de grande aceitação de público, e aí eu me refiro ao desfile de escola de samba, Festival de Parintins, são sempre organizados de uma forma muito brasileira. Mas o Alto do Círio tem uma coisa específica que é ter sido pensado pela academia. Quer dizer, um produto da universidade, a academia gerando. Queria muito que o companheiro tivesse ficado aqui da agroecologia, porque eu fiz muitas relações da etnocenologia, que é a ciência que eu fiz esse estudo, porque é trazer, quando a gente estava falando da agroecologia, essa dimensão política de trazer outras formas de ver outros paradigmas, o saber local, o estudo do Alto do Círio foi como que a academia conseguiu pensar as artes que são pensadas, ensinadas, pesquisadas, gerar um projeto de extensão tão especial como foi o Alto do Círio, que é devolver à sociedade tudo que se pensa, se ensina nas modalidades artísticas, na linguagem, mas integrado com as camadas populares, com as culturas populares da cidade, com as comunidades de carnaval, dos grupos folclóricos. Esse, a meu ver, é o traço singular desse espetáculo, que é, como o rapaz estava falando, o saber local, o saber das comunidades, da periferia de Belém, que é extremamente rico, como isso se integrou nessa forma espetacular que nós inventamos, que foi o Alto do Círio. É verdade. E como você disse, foi nem que dizer, o cortejo, né? Quer dizer, o que dizer desse evento, né? Que saiu de dentro da Universidade Federal do Pará, né? Da academia. Eu gosto sempre de relembrar, isso porque foi um momento também muito importante da universidade. Eu acho que era na época que você estava na Procuradoria, até, Paulo. Que foi o professor Marcos Chimenez, que era reitor. Ele veio muito emocionado de ver a Paixão de Cristo em Jerusalém. Não sabia não que era assim. Eu pensei que era uma coisa espontânea. Não, é isso, eu gosto muito de remarcar. E esse estudo fala isso. É o estudo científico, o saber da academia integrado e associado com o saber popular. O fazer das ruas, nesse sentido, na linguagem do teatro. Ele começou exatamente como, Miguel? Começou em 93, isso que eu estava contando. O professor Marcos Chimenez veio da Paixão de Cristo em Jerusalém, veio muito emocionado, impressionado com o trabalho. E chamou a Zélia, disse: Zélia, a gente sempre pensa que o Círio de Nazaré é um momento que vem muito espetáculo de fora, tem uma efervescência cultural muito grande em Belém, mas não tinha um espetáculo que fosse a cara dos artistas paraenses. Inspirado nessa coisa da dimensão popular de Jerusalém, ele pensou com a Zélia o que a gente podia fazer em termos do Círio de Nazaré. Na época, a professora Margarete F. Scalevski, que era diretora do Núcleo de Arte, e eu tinha assumido a direção da Escola de Teatro e Dança. Então foi uma conjunção de vários atores, vários artistas de teatro em cargos de direção da universidade. Então formou uma conjunção já abençoada por Nossa Senhora no sentido cênico. E aí se pensou em fazer esse espetáculo. Convidamos o Almir Haddad, na época, que
é o grande estudioso de teatro de rua no Brasil, que foi professor da escola de teatro. É muito simbólico falar do Almir Haddad, porque ele foi professor na escola de teatro, na primeira turma, e ficou 30 anos sem vir a Belém. Ele foi em 64, ano da Revolução, e voltou para o primeiro Alto do Círio, 30 anos depois, para pensar justamente o formato, como iríamos fazer esse espetáculo na rua. Interessante. E aí partimos de indutores fundamentais, que era cortejo, em forma de teatro de rua, popular, caminhante. Bem e se pensou fazer justamente na Cidade Velha, que na época estava super abandonada, a Praça do Carmo destruída. Era um pouco para revitalizar, reviver aquele espaço simbólico da fundação da cidade e da própria história do Círio de Nazaré. E aí começou o primeiro Alto do Círio em 93, o homem dirigiu até 95, eu fiquei como assistente sempre desde o início, sempre fui profundamente apaixonado pelo espetáculo, sem saber todas as dimensões que iam ter para a cidade, para mim, enfim, para toda a história do espetáculo. O tamanho que ele ficou, né? Ele se transformou. Porque hoje eu estava numa entrevista... O primeiro devia ser uma coisa bem pequenininha. Né? O jornalista perguntou para mim, por que você acha que se incorporou? E aí não muito da pesquisa. Eu acho que Belém tem uma vocação ancestral com essa coisa de cortejo de rua. Acho que a nossa formação cultural, a nossa ancestralidade, isso que ele falou muito propriedade, a relação, por exemplo, do Círio para as comunidades, né, ribeirinhas. Belém tem uma vocação ancestral para isso. Quando eu escolhi a etnocenologia, que é a disciplina fundamental para esse tipo de estudo, é porque a etnocenologia é uma disciplina recente, está fazendo 20 anos. Quando eu fiz doutorado, ela tinha 7 anos no Brasil. É uma disciplina que vem estudar etnocenoilogia, estudar o ceno no sentido de cena, de corpo, de espetacular, em outros lugares, para além do que já está consagrado, no teatro, da dança, é entender a dimensão espetacular no Alto do Círio, no Círio de Nazaré, no Carnaval, numa torcida do Mangueirão, no Arraial do Pavulagem, o que tem do espetacular humano que atrai, que emociona, que comunica, e que não está só nesses lugares tradicionais. Então a etnocenologia vem entender nesse campo que chama de ritos espetaculares e no cotidiano. O que tem nosso espetacular, como você comentou? O meu adereço indígena, semelhante à gravata do querido Barrada. Por que a gente se arruma desse jeito? Por que você se veste? Porque eu estou falando no seu olho azul, mas estou consciente da câmera, que tem que dividir. Tem uma noção de espaço de ator-diretor, mas é para além disso. A etnocenologia funda para descobrir o que tem do espetacular humano que nos funda como ser humano. Né? O conceito de alteridade. Eu sou consciente do olhar do outro a todo instante. O grau dessa consciência é que funda a dimensão espetacular. Então, por exemplo, o Círio de Nazaré é prene de espetacularidade. O Alto do Círio, voltando, eu falo que Belém tem uma vocação ancestral. Nós temos a maior procissão católica do mundo, com 2 milhões de pessoas na rua. É verdade. A gente viu em Meca agora, né, o acidente que teve. E esse Belém é muito abençoada. Não acontece nada. 230 anos de fé, um fenômeno que cresce agora e é de uma proteção de uma dimensão espiritual. Porque isso é etnocenologia, só para fechar esse raciocínio. Essa vocação nós temos o Círio. Temos a 4ª escola de samba mais antiga do Brasil, que é o Rancho, 82 anos. Pavulagem, nós temos várias formas de cortejo, que para mim é um traçado espetacular dessa cidade. Tudo se caminha e se comemora nessa cidade. Então, esse espetáculo nasce fundado nessas 2 matrizes. O maior cortejo religioso e a minha inspiração como carnavalesco da escola de samba, que é o Alto do Círio, essa forma caminhante, que tem toda essa química, essa marca, esse traçado etnocenológico de Belém. E hoje ficou um espetáculo Professor Miguel, enorme, né? O resultado, na esteira desse raciocínio, dessa tradição do paraense, o resultado desse flerte entre academia e cultura popular, o Alto do Círio é um dos poucos resultados desse, ou isso é muito comum na nossa sociedade? Eu acho que a universidade está buscando esses novos paradigmas. A fala do rapaz ali é significativa. Como é que se incorpora o saber? Tendência atual. É uma tendência. E eu acho que, por exemplo, no programa de pós-graduação em artes agora, a gente está muito antenado com isso, incentivando esse tipo de pesquisa, porque tem uma fala, um saber local muito próprio. Por que nós temos um teatro de pássaro, uma forma de espetacular dramática, que não tem singular em nenhum lugar do mundo? Essa é a dimensão que eu estou falando. Por que tem um Círio de Nazaré com procissão, que hoje são 13 procissões? No primeiro capítulo, eu falo, na época eram 9 procissões. Em 2002 já são 13. Já são 13, né? Eu brincava assim, só falta a Santinha voar na época. Porque tem o marido, tem a bicicleta, ela já voa, porque ela está viajando por todos os estados. Então, o que acontece? É uma multiplicação dessas práticas que Belém é muito rica. Eu acho que a universidade está fazendo isso, eu acho que o Alto do Círio... Dizer que nós somos festeiros é simplificar muito, né? Muito. É muito mais que isso que você está querendo dizer, É, né? A festa na dimensão espiritual, na dimensão festiva, a festa para entender, né, a nossa forma de organização da cidade como um todo. Quando eu falo do Alto do Círio é porque
ele, como ideia de um projeto de extensão artística, ganhou a cidade, hoje ele é incorporado na tradição das pessoas. Já faz parte. Hoje eu estava né? discutindo nessa entrevista, o rapaz falando, mas por que como festa profana? E eu disse para nós das artes, não tem essa dicotomia entre sagrado e profano. Sim. Porque eu digo, o Alto do Círio passa nas ruas da Cidade Velha e a cada ano mais se incorpora as senhoras colocando na janela toalha branca, flores, a imagem da santa, e quando a santa do Alto do Círio passa, elas se benzem e ficam contritas. Olha que coisa mais rica. Isso não é uma pontuação do sagrado? Claro que é. Quando a Fafá canta na frente da Sé, para milhares de pessoas no Alto do Círio, Ave Maria, as pessoas se emocionam, batem e se benzem, é uma pontuação do sagrado. Então, na experiência artística, nessa forma espetacular de rua, não existe essa distinção. É verdade. É muito integrada essa vivência. São vários toda. saberes, Isso né? vários saberes, várias vivências e dimensões humanas que estão aí de uma forma espetacular. Eu digo que a rua nos permite fazer isso. A rua celebra naturalmente. E Belém, eu acho que tem uma vocação ancestral. Não é à toa que tem isso. O Círio, né? O Círio é isso. E a gente vem de uma convergiu forma isso de uma espontânea, forma né? espetacular. Nos constitui assim. Eu costumo dizer para meus alunos, para a gente entender o Brasil, tem uma obra fundamental do Jean Dauvignot, que chama Festas e Civilizações. Para a gente entender profundamente as cidades, as organizações mundiais, a gente precisa entender as grandes festas. Eu digo, para entender o Brasil, você precisa estudar o Círio de Nazaré e precisa estudar as escolas de samba. Elas são símbolos e ícones de uma forma de organização de várias questões sociológicas, antropológicas e, para mim, como ensinadores espetaculares. Se nós estudarmos o Círio de Nazaré em todas as dimensões, a gente começa a entender. Eu me entendi muito mais como ensinador, como paraense, como belenense, como devoto, que sou um profundo devoto, quando eu fui entender muito sobre, na pesquisa, o próprio Círio de Nazaré. Quer dizer, como é que se mantém um fervor, um espetáculo diferente do sentido Círio, todos os anos, com intercorrência de mídia. 200 e tarará. E consegue ser vivo e novo a cada verdade, instante. é impressionante. Nesse sentido, o Alto do Círio, claro, na sua dimensão espetacular, herda essa tradição. Como espetáculo, a multidão vai ver. Tem coisas muito engraçadas. Nos últimos anos que eu dirigi, tem um momento que é muito, para a equipe, muito tenso, que é vir na rua Doutor Assis e dobrar no Largo da Sé. Porque vem aquela multidão e você chega na Praça da Sé, tem uma multidão. E eu vi uma senhorinha, foi muito engraçada, com as filhas empurrando. Ela disse, meu Deus, tapioca atrás da ação. Eu achei isso o máximo. É ótimo. Porque tapioca atrás da ação. Olha, ela falou uma coisa assim no sufoco, mas que eu fiquei com aquela escuta. É verdade. A cidade já se identificou. O espetáculo se impregnou da tradição. Né? A gente tem, por exemplo, há 20 anos, a imagem final do espetáculo, a gente soltando a Nossa Senhora com os balões para o céu. As pessoas se emocionam. Tem uma amiga de Miguel, ali começa o Círio para mim. Se eu não for para o Alto do Círio, não começa o calendário festivo, que é, quando eu falo matriz ancestral, quando o Círio foi institucionalizado em 1793 por Dom Francisco de Soutinho, ele já batizou a festa do Círio de Nazaré, que era organizar a procissão, que foi uma promessa dele, mas ele herdou uma ordem de Portugal, da rainha. Sim a procissão, mas sim leilão, sim arraial, sim ópera. Eu quero festa na cidade. E isso foi o quê? Uma colonização portuguesa que nós herdamos, mas que encontrou aqui o índio, que cultua a festa, a matriz negra que está nessa cidade. Que cultua a festa muitíssimo também. E juntou nessa dimensão. E isso eu só fui entender graças à pesquisa acadêmica. Só festeiro. Que bom, né? Que somos brasileiros e festeiros. Temos algumas perguntas. A primeira é da Ângela Barros, ela disse que gosta muito de participar do Alto do Círio, vai todos os anos, acha maravilhoso. Pergunta como surgiu esse projeto. Acho que você já falou, né, na UFPA, né, 93, professora Zélia Amador de Deus, professor Marcos Mendes, professora Margarete Refscalés e contribuição de vários professores na época da Escola de Teatro. O Alex Barata pergunta se o Alto do Círio pode ser considerado um patrimônio imaterial. Ele já foi considerado pelo IFAM. O IFAM, quando reconheceu em 2003 o Círio como patrimônio imaterial, ele estudou alguns fenômenos que compunham o que eles, na época, essa modalidade tinha sido criada pelo IFAM. Então, eles tinham bem materiais. E o Alto do Círio foi integrado como bem material da cultura brasileira, atrelado ao complexo do Círio de Nazaré. Círio, né? Então já É tombado já, né? O Pedro Paulo pergunta, após 18 anos de história, o livro foi publicado, ele pergunta se você pretende escrever um outro livro do mesmo formato, como se fosse uma continuação do primeiro. Eu estou falando muito desse São 21 anos, né, eu de falei história. muito de coisas que não estão na pesquisa, passaram 13 anos. Eu quero muito estudar essas imagens que eu deixei hoje para vocês aqui. Por que as senhoras organizam a rua? Que não é o trajeto do Círio. É o trajeto que o Jorge fez da festa profana.
Quem for assistir, observe isso. Quando dobra do Carmo, que pega a doutora Cida até as casas estão enfeitadas como se fosse passar procissão. E aí você quer Eu pesquisar quero isso pesquisar também. essa dimensão, estrito senso, de religiosidade, de fé, de devoção, para uma passagem de uma santa alegórica enfeitada de carnaval, que é a Santa do Alto do Círio. O que isso promove nessas pessoas? E aí sim essa integração de religiosidade, de carnaval, de fé. Quando eu falo carnaval, é porque eu O carnaval foi o seu carnaval, estudo quando do se rezou a doutorado, primeira né? missa no Brasil, que veio a imprene católica, estava o altar, mas estavam os índios cantando, batucando, tinha toda uma festa aqui no entorno. Então o Brasil traz isso na sua Constituição. Belém tem isso muito fortemente. Por isso essa identificação das pessoas no sentido emotivo e no sentido da fé, porque a própria festa do Círio, isso também analiso aí, é cheia de carnavalização. Eu, quando estava escrevendo, eu nunca esqueço, até 2013 eu acompanhava religiosamente Círio e Trasladação. Hoje não dou conta, mas pela agenda, enfim, dirigir o Alto do Círio é sempre muito atribulado. Trasladação sempre. E uma vez Você ainda acompanhando a acompanha a Trasladação, Trasladação. tocou uma música que eu particularmente não gosto, que é do Marcelo... Do padre Marcelo? É o Senhor, tem muitos filhos, ele tem. Estava na Avenida Nazaré, parada por horas atrás da ação. Tocou a música, a banda que vinha atrás buscou um ritmo acelerado. As pessoas foram pulando igual carnaval. Piando, né? Eu estava com os amigos, eu disse, olha a carnavalização que eu falo, tá aqui. Porque era o Senhor, tem muitos filhos. Mas muitas pessoas veem isso como um desrespeito, uma vulgarização. Até o que você acha disso? Eu acho que é uma falta de esclarecimento. Quando a gente fala carnavalização, não é carnaval invertido. É carnavalização nesse sentido da festa que integra. Então o próprio Círio de Nazaré é multicolorido. Os grandes ícones do brinquedo de Miriti é festa, é balão colorido, a festa nas casas, a festa na rua, a festa para a santa. A festa não anula a devoção, muito pelo contrário, engrandece. Hoje o trajeto do Círio é coral, não tinha isso há 30 anos atrás. Você passa na Presidente Vargas, o Banco do Brasil com cantor, tem rampa, tem cenário, tem bailarina, tem espetacularidade em todo o cortejo. Parte do coral do Banco do Brasil, nós cantamos todo o coral, Trasladação, Então o que E a ordem, fazer um preâmbulozinho assim, te atrapalhando um pouquinho, mas faz parte dessa história. É uma instrução que todo mundo que vai fazer a homenagem tente colocar músicas que realmente tenham um ritmo mais acelerado para a procissão ganhar um ritmo e chegar em tempo lá. Se for uma coisa muito para baixo, o negócio emperra e não sai essa nunca, espetacularidade que eu falo. Então, um andamento de direção de espetáculo. Uma facilidade, né? Carnavalidade. É carnavalidade essa palavra? Oi? Espetacularidade. Não, do carnaval. Carnavalização. Carnavalização é tudo que é festa, para que mistura poder manter um linguagem. ritmo legal, senão a coisa vai chegar de madrugada lá na Serra. É uma dimensão Isso de sobre a organização. É que cada ano aumenta o número de pessoas, que é impressionante. E né? eu acho que o maior respeito à diretoria que organiza o Círio ainda está se perdendo muito, podia se ganhar muito nisso. Eu fico muito incomodado com a narração do Círio naquelas caixinhas de som. Eu também, confesso muito que mal eu... feito. E aquilo também atrapalha até Pobre, meu Deus, essa música está faz um engrandecendo conflito muito com as mais. homenagens que estão Podiam sendo convidar feitas, vários né? artistas que cantam não só por cachê, mas para organizar cenicamente esse espetáculo. E tudo seria uma elevação maior. Ali Eu acho que essa dimensão que o próprio Círio promove isso. Hoje, agora, na Santa, há uns 10 anos atrás, a Santinha tinha 3 mantos, vocês lembram? Era da Trasladação do Círio, tinha Eu nem lembro disso. Foi, há 10 anos atrás criaram 3 mantos, era o da Trasladação, o do Círio. Mas isso não acabou não dando certo parece- e não sei o que voltou a ter foi, um manto de só. anos, né? e- Oi? Exatamente. Quer dizer, o que eu estou falando? Porque às vezes eu brinco com muito humor disso, é a gente perceber que isso engrandece a fé, eu acho que isso engrandece o próprio fenômeno, não tem essa... Né, a igreja às vezes tenta restringir essas colocações, isso é muito bom. Porque é a marca dessa forma que nós Eu inventamos. não posso aguentar com Você vê, o dom do improviso não é para qualquer um, né? E às vezes nessas caixinhas de som tem alguém falando que não tem o dom do improviso. E começa a embolar o meio de campo, você já não está mais estranho, entendendo. é Aí você está É no uma cortejo, tem narração, uma eu também acho banda isso. tocando uma música linda, É você está verdade. emocionado, aí está cantando uma outra música, aí entra o texto pela metade. Eu desisti, posso confessar isso? Eu desisti um pouco de acompanhar por isso. Porque É estranho, sim. Tira um pouco da concentração. ficava no cão, uma pessoa cantando e todo mundo no mesmo ritmo. eu Escola acho de também. samba. Quem Você tem canta que propor caminhando isso pra- nesse mundo? para a diretoria ou é da procissão, que canta rezando e caminha, ou canta dançando, que é o carnaval brasileiro. É isso. O Alto do Círio deu certo por isso. Então, Nós misturamos essas duas. diretoria da Festa de Nazaré tem Fica que a dica, ouvir. né? Eu Olha acho para Miguel estranho Não, Santana. isso também, é uma confesso. grande
Deixa eu ver o que a Marcela tem pra dizer. Ficou animado, né, com o carnaval. Ai, vai em eles dois. O Fabrício Reis, ele pergunta como você viu o Círio ser catalogado pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Eu achei um reconhecimento muito especial. Primeiro porque essa dimensão é material e porque qual foi o grande enfoque? É você perceber esse traçado que hoje, universalmente, você consegue perceber no mundo inteiro. Hoje, o que está se anunciando há 3 anos? Vinda do Papa para o Sírio. Vocês têm noção que vai ser isso? Miguel, você Sírio tem desse informações valiosas que a gente não tem aqui. Estão Há 3 anos pensando, está se estudando. estudando Mas como é que você vai essa votar? possibilidade Quer de ver uma vir analogia com o Sírio? daqui a um Quer ver tempo, uma analogia com o Alto do Nossa, Sírio? mãe, aí vai... Nós temos a Fafá de Belém, foi uma grande parceira para a projeção do Sírio, por várias categorias dela, como artista, como paraense. E ela disse, pensa trazer alguém? Eu disse, eu queria trazer a Betânia. Ela disse, você quer que eu convide? Eu cheguei para a equipe, vamos trazer a Betânia? Na mesma hora eu disse, não. Não vamos. Imagina Maria Betânia na frente da Sé e a multidão do Sírio, do Alto do Sírio. Isso é uma loucura maravilhosa. Ninguém vai sair de lá. O Papa aqui no Sírio e Sírio. E essa informação de que estão pensando já saiu isso. Já E esse Papa, especialmente, que é sul-americano, Não, tem com essa certeza. outra Ele tem essa postura. postura. que tem essa postura também muito tradição e muito próximo Eu ao queria povo, focar um pouco pro livro para explicar. E pra gente encerrar, pois senão, ó, porque os dois Sírio é muita falam coisa para falar, a gente vai falar de multidão. Só pra gente, e bem rapidinho, Miguel, vou ter que chamar o intervalo. Essa investigação fala exatamente dessas questões que eu falei. É drama, fé e carnaval. Então vem contando a origem da humanidade, como se organizou na forma dramática de cortejo, os grandes cortejos da humanidade, em especial o cortejo de Dionísio, que é o deus que funda o teatro e que funda o carnaval. A fé é como essa tradição portuguesa chegou ao Belém, com essas procissões, porque essa organização que falei há pouco da matriz portuguesa de festa do Sírio de Nazaré, e não procissão do Sírio, e o carnaval, que é essa estrutura que eu faço da escola de samba, e ganhei um presente no meio da pesquisa, porque estava quase concluindo, quando a Viradouro escolheu fazer o Sírio de Nazaré, me convidou para viver essa experiência. Verdade. Então eu cheguei para a loira, quando eu liguei, esse meu filho, o que foi isso? Eu disse que Nossa Senhora de Nazaré deu a mão para Dionísio e disse, vamos na mesma barca. E aí desembocou no doutorado. Gente, o lançamento do livro será na sexta-feira, às 7h30 da noite, no anfiteatro da Praça do Carmo. É isso? No primeiro ensaio geral do Alto do Sírio, vai ter cortejo, vai ter escola de samba, bateria. Todo mundo convidado. Todos convidados, e a Céu Alberto no meio da multidão, que é que nos inspira. Maravilha, como sempre, quando você veio aqui, muito bom. Imagina, viu? prazer. Te agradeço, parabéns, Miguel, pela tua pesquisa e por todo esse E viva trabalho. a Escola de Teatro e Dança. Exatamente, 60 anos da escola de... 50 anos, né? Agora já 52. Da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará.